Oi, gente! Hoje eu vim falar sobre riqueza e pobreza. As pessoas ficam romantizando a pobreza. Deus disse que a gente tivesse vida e vida com abundância. E não com pobreza, não com miséria, não com coisas que não prestam, nada com coisas quebradas, com as coisas faltando, a escassez. Não, a gente tem que viver uma vida abundante, uma vida de prosperidade. As pessoas acham que só vai para o céu quem é pobre. Isso não é verdade. Não tem nada a ver. Isso é coisas, crenças limitantes. Crenças limitantes que as pessoas colocam na mente das outras pessoas para que as pessoas venham viver uma vida de miséria. Ai, que só é abençoado quem vive na situação de pobreza. Não, Deus disse que tivéssemos vida e vida em abundância. Ele quer que a gente viva na prosperidade, coma do melhor, vista do melhor, se arrume com a melhor roupa possível. Lógico que a gente tem que fazer a nossa parte, porque não vai cair do céu. A gente tem que trabalhar, batalhar para isso, fazer renda extra. Tem que, quando conquistar, dar valor, porque as pessoas, muitas, não dão valor. Então tem que priorizar uma parte para poder se divertir, uma parte para poder investir e outra parte para poder pagar as contas. Não, as pessoas acham que a gente tem que viver só para pagar a conta e não é assim. A gente tem que tirar uma parte para a gente se divertir, sim. Porque se a gente não se divertir, a gente vai viver a vida só pagando conta, só sobrevivendo? Claro que não. A gente tem sim que tirar uma parte para a gente se divertir, para a gente viajar, para a gente tomar um sorvete, para a gente fazer coisas que a gente gosta. Tomar um sorvete numa sorveteria sofisticada, é isso que eu falo, porque sorvete qualquer um pode tomar. Mas eu estou falando num lugar nobre, num lugar sofisticado, num restaurante caro. Sair com a melhor roupa, ir no shopping se dar o luxo de comprar algo para você. Você também tem que tirar uma parte do seu dinheiro para isso. Não é só de viver pagando conta, pagando conta. Você tem que comemorar o seu aniversário. Quando for o seu aniversário, você tem que fazer festão, comemorar. Por quê? Porque não é todo dia que você tem o prazer. Quantas pessoas gostaria de estar aí comemorando e não tem essa condição? E se você tem condição, por que você não comemora? Tem que comemorar sim. Seu aniversário não pode passar em branco. Você tem que agradecer a Deus por esse dia maravilhoso que Ele concedeu a você. Mais um ano de vida. Quantas pessoas estão lutando no hospital para ter para poder lutando, para poder viver, e você tá aí comemorando, podendo comemorar mais um ano de vida e deixa passar como um dia qualquer. Não, você tem que comemorar, você tem que brindar, você tem que viajar, tem que passear, você tem que curtir com sua família. Tem sim, tem que pagar suas contas, também tem. Mas também não pode ficar romantizando a pobreza. As pessoas acham que a gente tem que viver na miséria, na escassez, na pobreza. Para que a gente veio do pó e do pó voltaremos. A gente não vai levar nada. Então, se a gente não desfrutar do que a gente, do fruto do nosso trabalho, a gente vai desfrutar de quê? Vai deixar para quem? Para os outros ficarem brigando pelo que a gente vai deixar? Não, a gente tem que desfrutar, a gente tem que aproveitar. A gente tem que viver uma vida abundante. Você tem que ir uma vez ao mês no melhor salão da sua cidade. Uma vez ao mês no melhor restaurante da sua cidade. Viver momentos extraordinários. Você não pode viver muitas vezes, vai uma vez ao mês, no dia que você receber, pelo menos uma vez, tira um valor X para você desfrutar. Esse mês eu vou para o melhor restaurante da minha cidade, eu vou gastar X. E eu vou para lá aproveitar, desfrutar de coisas boas, porque quando a sua mente passa a entender que aquelas coisas boas, você vai ter mais prazer para trabalhar para ganhar mais. E quando você trabalha para ganhar mais, você vai poder desfrutar mais. Então, seja inteligente, tenha sabedoria e aprenda a administrar a sua vida, o seu ganho. Primeiro você tem que ir trabalhar para depois você desfrutar. É a lei do merecimento. Primeiro eu ganho para depois eu desfrutar. Não eu ir me endividar, não estou falando isso, porque senão tem pessoas que vão sair aí se endividando e dizendo que ai, mas a moça lá falou que era para eu desfrutar. Não estou falando isso. Estou falando que você tem que tirar uma parte do seu salário para pagar as contas, outra parte do seu salário para investir,
e outra parte do seu salário para você se dar o luxo de desfrutar de alguma coisa boa que você ainda não tenha desfrutado. Eu dei o exemplo do restaurante, onde você vai estar indo num restaurante, vestindo a sua melhor roupa, se produzindo como se você fosse encontrar o seu príncipe encantado. Naquele dia, para ir para uma festa, você vai bem bonita, bem arrumada, e vai com carro, pede um Uber se não tem carro, mas não vai de ônibus não, vai com ar que de melhor. Pede para ligar o ar no Uber e desfruta do melhor, para que a sua mente venha entender das coisas boas, para que você venha ter uma vida abundante. Pessoas que têm muito dinheiro, mas vivem economizando, não gastam R$ 1 para poder juntar, acha que se gastar alguma coisa com ela, investir nela, vai ficar pobre. Não é assim. O dinheiro ele gira, ele tem que girar. Você não pode ficar só guardando, se você não desfrutar de nada. Somente, aí depois vem uma doença, você vai ter que achar com a doença, com remédios, e não desfrutou de nada. Então que você tenha sabedoria para que você possa viver a vida com qualidade, abundância, para de romantizar a pobreza. Pessoas, porque viver aqui na miséria, na situação difícil, eu vou para o céu, estou agradando a Deus. Não, você não está agradando a Deus. A gente não agrada a Deus quando a gente está vivendo na situação difícil. A gente tem que lutar para ter sempre o melhor, para ter o que há de melhor dessa terra. A melhor comida, a melhor roupa, melhor carro, melhor tudo. Melhor moradia. Não é você se endividar, é você batalhar, fazer hora extra, fazer renda extra, fazer o que for preciso para você desfrutar das coisas boas. Investir, pensar também no seu futuro. Você também não pode chegar e já gastar tudo. Você tem que guardar uma parte e pensar no seu futuro, para investir em alguma coisa que lá na frente você venha ter condições de desfrutar do que você investiu. Porque quando a velhice chegar, se você não tiver investido nada, meu filho, você vai ficar na situação difícil. Então você tem que pensar no dia de hoje, no dia de amanhã também. Que a vida não é um morango, né? A gente come um morango, que é a coisa mais gostosa desse mundo, uma uva, um chocolate, e acho que tudo é morango, não é? A gente tem que ter sabedoria. A gente tem que dizer, esse mês eu posso gastar X. Então, esse mês eu vou gastar X. Esse mês eu não vou gastar nada, porque eu não posso gastar nada. Então, você só vai poder gastar quando você tiver condições de gastar. Não você ir se endividar, fazer dívida em cartão, ficar endoidando para poder desfrutar das coisas boas, não. Não estou dizendo que você tem que ter uma vida de abundância. A vida de abundância é quando você abre a sua geladeira e tem fartura na sua geladeira. Quando você abre a sua despensa e tem comida sobrando. Quando você vê as panelas tudo cheias. Quando seu guarda-roupa tem roupa para você sair. Quando você tem dinheiro guardado. Quando você tem um carro para andar, uma casa para morar. Quando você tem o melhor plano de saúde. Quando você tem tudo o que há de melhor dessa terra. Viagens internacionais. Isso é viver a vida. Agora você viver aí, como mendigo, não, Deus não se agrada disso. Quando tá vivendo essa situação que tá faltando a sua conexão com Deus, o Espírito Santo habitar na sua vida, na sua casa, na sua família. Porque você tem que dormir confortável, numa cama confortável, comer o que há de melhor, viver o que há de melhor, que é assim que Deus quer que a gente viva, com vida e abundância. Sem Deus nada podemos, mas com Deus podemos tudo. E você tem que ter sabedoria para viver tudo isso. Então, seja sábio. Aprenda a administrar o seu dinheiro. Na Bíblia tem ensinando como a gente deve. Que a gente não tem que ter só uma renda, a gente tem que ter no mínimo 3 rendas. Porque se uma cair, a outra sustenta. Que a gente tem que desfrutar do que há de melhor dessa terra. Que a gente tem que ter vida e vida e abundância. Nós somos semelhança do Senhor. Deus não quer que a gente viva na pior situação, Ele quer nós na melhor. Nós somos filhos dele e Ele quer que a gente desfrute do melhor. Qual pai que vai querer o pior para o seu filho? Ele quer o melhor para nós. Então que a gente batalhe, que a gente acorde com disposição, determinação,
que a gente comece a notar no caderno o nosso propósito, para que a gente está trabalhando. Você não tem que trabalhar só para pagar a conta, não. Para que você está trabalhando? Qual o seu propósito? Esse ano eu vou conquistar uma casa. Então você tem que trabalhar aquele ano todinho, fazer renda extra, fazer o que for preciso para conquistar a casa. Esse ano eu vou conquistar um carro. Você tem que fazer renda extra para poder conquistar o seu carro. Mas não deixando de desfrutar da vida de qualidade, não. É vivendo uma vida de qualidade sem fazer desperdício, fazendo renda extra, vivendo uma vida extraordinária. Que Deus abençoe você, que você tenha uma vida abençoada poderosamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cheiro.